assim, a gente se conecta com pessoas, né? E contar histórias é a coisa mais encantadora que tem, porque tá falando a história de alguém, de um ser, né? Então tem uma diferença do ser e do estou sendo algo, né? Então, assim, por exemplo, eu estou sendo um músico, mas antes eu sou, né? O tal, né? Então, ok, estou sendo um artista, mas eu também sou uma pessoa, alguém com a minha história, com a minha bagagem, e eu imprimo isso onde eu tô. Tem uma fala assim que eu achei muito interessante, que o trabalho, na verdade, não é um processo de troca, é um processo de criação. Uhum. Então, quando eu crio algo único, porque foi pelas minhas mãos. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Mais uma vez aqui falando, estamos aqui com uma mesa de um apresentador e um convidado. E você é o nosso terceiro convidado dessa nossa roda de conversas. E você também pode chamar mais gente para participar desse momento muito especial aqui com a gente. Então vem aqui embaixo, já pega esse link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama, que vão ter a mentalidade transformada, assim como você também vai ter nesse episódio de hoje. Estamos aqui com uma pessoa que vai explodir a sua cabeça. Ele que realmente, ele tem várias habilidades e ele vai mostrar pra você hoje como que você pode usar elas de diferentes formas. Porque se você parar pra pensar, uma habilidade não faz nenhum sentido com a outra. Até faz. Mas ele usa as duas de uma forma única. Ele é DJ e ao mesmo tempo é expert em marketing digital na parte de design, criação de criativos, criação de campanha. Ele cuida de muita coisa de social media, é empresário também. Ganhou um prêmio pela Globo de Profissionais do Ano por conta de uma campanha audiovisual incrível. E a gente vai contar sobre isso. No episódio de hoje, ele vai falar sobre a questão não só do que fazer para você atingir esse tipo de ascensão, mas principalmente te mostrar princípios para esse seu crescimento. A gente tá aqui com o Tal! E aí, Pietro? Como é que você tá, Tal? Você tá bem? Tudo bem, cara. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha história. E a gente bater um papo, né? Eu que te acompanho, vejo seus trabalhos, são muito legais. Participei de alguns, né? Com certeza. Esse aqui, inclusive, ó, quem tirou essa foto da minha capa do livro Empreendedorismo Não Tem Idade foi ele, tá? Ele que é o dono dessa grandiosidade. Inclusive, não só essa, mas a que tá na orelha, a parte aqui, também foi ele que fez. O livro ficou muito legal. Parabéns, Pietro. Valeu, Tal. Eu, inclusive, eu te agradecer publicamente pelas fotos também, viu? Ah, valeu. Nem parece que isso aqui faz 2 anos? Não parece, né? Parece que a gente tirou ontem. Não, aí também não. Aí também não, pô. Aí você me quebra. É que você já é mais novo aí, né, Pietro? Já tava com 14 aí, passou 2 anos. 16. Por favor, né? Se não tiver mudado nada em 2 anos, temos um grande problema. É verdade. Tal, muito obrigado pela sua participação aqui no Storytelling TV. Te agradeço demais você ter vindo pra cá. A gente se conhece há muito tempo e vai ser uma honra dividir esse momento junto com você, pra você contar a tua história pro pessoal. O que eu falei lá no início, né? Que se você parar pra pensar, as duas habilidades não tem nada a ver, mas fazem. Vendo pela mente de todo mundo, mano, o que tem a ver DJ com audiovisual, com criação de vídeo, com design? Muita coisa, porque as duas áreas trabalham com criatividade e a música gera criatividade. E em muitos projetos, principalmente na questão de audiovisual, vem a música. Exato. Então você usa muito bem a criatividade em todos os seus trabalhos, desde tirar uma foto até fazer uma performance em cima do palco. E você ser uma pessoa criativa hoje em dia é um diferencial enorme. Porque hoje muita gente que não acredita no próprio potencial da criatividade acaba buscando inspiração, né, nos outros. E ao invés de buscar uma inspiração de várias pessoas para você poder colocar um negócio que tem a sua veia, que tem a sua criatividade, a sua personalidade, a sua autenticidade, acaba copiando. Então você sendo autêntico em tudo, desde uma foto que você vai tirar até uma produção musical que você faz, uma música autoral sua, uma performance no palco, um vídeo que você produz, alguma coisa assim, tudo tem o Tal. Tudo tem a autenticidade sua. Tudo tem a tua criatividade. E isso é muito bom. Então, além de tudo isso, a gente vai falar bastante sobre essa questão de criatividade hoje. E é muito bom porque eu tô ligado no tipo de coisa que dessa realidade, porque a gente trabalha com audiovisual. Eu não sou DJ, mas o meu pai é. E foi assim que a gente se conheceu, inclusive. Vai rolar essa história aqui também. E como é bom poder trabalhar com criatividade e trabalhar com aquilo que a gente ama, né? Exato, cara. E criatividade, acho que todo mundo é criativo, né? Todo mundo tem... Porque o nosso toque, né? Cada um tem um toque único. Quando você falou, né? Falando de duas atividades diferentes, né? Uhum. Como DJ, produtor musical, ou designer, profissional de marketing e tal.
São atuações diferentes, mas que são coisas que, de alguma forma, eles se cruzam, se complementam, né? Aham. E eu acho que todo mundo tem algumas habilidades, né? Skills aí que são únicas. E aí, quando você coloca a mão, acontece e é único, né? A gente fala, costumo muito falar no mercado, né, de business assim, né? Você saiu ali, tem um outro para te substituir. Todo mundo é substituível. Eu não sei se eu sou dessa grande afirmação, assim, né? Se eu sou um defensor, porque por mais que a cadeira seja substituível, né? Tipo, outra pessoa vai sentar aqui no meu É a lugar, mesma coisa. não é mesmo, né, Pedro? Então, assim, cada um traz a tua bagagem, né? O teu histórico, tuas habilidades, os teus conhecimentos, tua cultura. E não é nem só por isso, né? O carisma é individual, a conexão é individual. Então, assim, pô, a gente tá vendo um lançamento. O Expert X, cara, eu gosto muito desse cara, da forma que ele conduz a empresa, da forma que ele conduz a criatividade dele é muito boa, a didática dele é muito boa, as vivências deles batem com a minha. Gosto muito desse cara. Aí aconteceu alguma coisa que ele acabou indo pra uma outra área, ou foi tocar os próprios projetos, e um outro assumiu o lugar. Já não é a mesma coisa, já não é a mesma conexão que eu sinto por ele já não tem a mesma didática que o outro, ele já não tem a mesma forma de se comunicar que o outro. Significa que esse aqui, o segundo que entrou, é melhor que o primeiro? Ou que o primeiro é melhor que o segundo? Não necessariamente. Mas a forma que eu me conecto com a pessoa muda. E isso já muda a percepção que eu tenho do negócio. Então, assim, por isso que muita gente até nessa questão fala, né? E o CPF tem que ser maior que o NPJ. Você vem primeiro, as pessoas não se conectam com ideias, não se conectam com propostas, não se conectam com produtos, mas se conectam com pessoas. Conectam com pessoas. Exato. Ótimo, essa colocada, Pedro, porque a gente se conecta com pessoas, né? Você pode ver que até o mundo artístico, né? Falando um pouco da arte, da criatividade, a gente gosta daquela banda às vezes por causa do vocalista, né? Uhum. A gente gosta, porque pode ver que banda não faz tantos, nem sempre emplaca hits, né? Mas tem os seus seguidores. Por quê? Porque se identificou com algum tipo de história. Ou tem uma memória afetiva com a banda, alguma coisa assim. Ou com o vocalista, ou com banda e tal. Uhum. Então, assim, a gente se conecta com pessoas, né? E contar histórias é a coisa mais encantadora que tem, porque tá falando a história de alguém, de um ser, né? Então tem uma diferença do ser e do estou sendo algo, né? Então, assim, por exemplo, eu estou sendo um músico, mas antes eu sou, né? O tal, né? Então, ok, estou sendo um artista, mas eu também sou uma pessoa, alguém com a minha história, com a minha bagagem, e eu imprimo isso onde eu tô. Tem uma fala, assim, que eu achei muito interessante, que o trabalho, ele na verdade, não é um processo de troca, é um processo de criação. Uhum. Então, quando eu crio algo único, porque foi pelas minhas mãos. Então, eu criei algo. Quando eu crio algo, eu existo. Se eu não crio, eu não existo. E aí eu tô no fluxo. Quando eu copio alguém, né? Você falou de cópia, é legal se inspirar, mas copiar, eu acho que eu não estar sendo eu, né? Eu não estar criando, eu estar sempre só vivendo, Só né? mais- Sobreviver. Quando eu crio algo, e acho que esse grande lance do trabalho, quando eu crio, eu estou vivo. Estar vivo é E não criar é nem só isso, né? Você deixa legado, você deixa marca, você deixa tudo. história. Então, assim, você, pegando essa mesma lógica que a gente tá usando, né? Você é você em todas as suas músicas, você é você em todos os designs que você faz, você é você em cada performance que você atua em cima do palco como DJ. Eu sou eu em cada palestra que eu faço, eu sou eu em cada vídeo que eu produzo. Por mais simples ou mais elaborado que seja, não deixe de ter a minha marca registrada. Não deixe de ter a nossa digital imprimida nos nossos trabalhos. Por mais que nem sejam pra gente. Então a gente tá fazendo vídeo pra cliente, a gente tá prestando serviço, a gente tá entregando algo, a gente tá servindo, mas é de uma forma única. Exato. Eu ouvia muito dos meus professores na época da faculdade e também dos meus professores na música, né? Como DJ, eu lembro do grande amigo Sayer, do interior de Marília, um grande abraço pro Sayer. Ele falava assim no curso de DJ que eu fiz. Eu tinha, sei lá, uns 11 anos de idade. Caraca, muito Bem muito novinho. novo. E aí ele falava assim, você precisa ouvir de tudo. Você precisa escutar de tudo, porque seu repertório tem que estar cheio. Tem que ter repertório para poder executar. Porque às vezes você está num evento, numa festa, você vai tocar, você precisa agradar determinada idade, determinada público, né? Ou determinado evento, né? Uhum. Local, ambiente. E você ter repertório, você escutar de tudo, isso te dá uma gama de ferramentas para você executar. E na faculdade o professor falava a mesma coisa, né? Ele falava o seguinte, olha,
Você como artista, como designer, minha formação é designer, Peter. Foi minha primeira faculdade. E aí, como designer, ele falava, olha, você precisa consumir muito arte. Repertório visual e repertório auditivo. Exato. Isso é criatividade. E aí você vai em exposição de arte, você vai, conheça o trabalho dos designers, dos publicitários, né, das campanhas, vai em exposição, vai em espetáculo, ou de dança, ou teatro, museu. Então tudo isso é repertório. Então quanto mais a gente se alimenta, né, de tudo. diversidade mesmo, né, seja visual ou auditivo, isso te dá depois uma performance diferente, né? Você tem campo gigantesco para buscar na tua memória, na tua experiência, no que você viu, no que você internamente misturou, né, para criar algo novo. Então, isso é um processo de inovação bem legal. E o que eu acho muito legal dessa questão da criatividade é que muita gente acha que para você ter criatividade, você precisa buscar muita coisa em muito lugar. Assim, não, para eu ter criatividade, eu preciso ir num museu ver arte. Eu preciso ouvir 500 músicas. Eu preciso ir numa exposição. Eu preciso ir numa peça. Não. No dia a dia você consegue pegar isso. Você assistindo vídeo, você consegue pegar isso. Por quê? A criatividade é uma coisa que eu gosto muito. Ela é quase 100% baseada em pergunta. Então, você vai ver um vídeo de alguém. Aquilo te despertou a atenção. Por que ele fez assim? Por que ele gravou desse jeito? Por que tem essa música? Por que tem esse texto que tá aqui? Por que a legenda tá desse jeito? Por que ele resolveu escrever o roteiro e falar desse jeito? Por que o início do vídeo começa assim e ele termina desse jeito? Assim você vai achando respostas para essas perguntas, você começa a acender várias chaves na sua cabeça, você começa a virar várias chaves na sua cabeça, né? E isso te dá um estalo diferente para produzir de forma diferente. E é isso que você falou. Uma coisa que eu aprendi quando eu tinha 12 anos, eu nunca mais esqueci. Quando você tá no seu dia a dia e vê algo que te chama atenção, você tem um IAP, Identificação de Autopresença. Você tá em um lugar comum, vendo coisa comum, e uma coisa comum te desperta interesse. Então, tipo, caramba, essa folha que caiu dessa árvore. Por que isso me chamou tanta assim, por que isso me chamou tanta atenção? E o que eu posso tirar com isso? Pode parecer algo muito bobo, mas até nas coisas mais simples, a gente consegue pegar muita coisa interessante. Essa semana agora que passou, olha que bobo que pode parecer. Essa semana agora que passou foi aniversário da minha bisavó. E a gente foi ligar pra dar parabéns pra ela. Falou, né? Parabéns, bisa. E ela não respondeu obrigado. Sabe o que ela respondeu? Parabéns pra você. E pros meus pais a mesma coisa. O pai, né? Ela falou parabéns pra você. Que legal. Então, assim, pode parecer uma resposta muito boba. Mas isso me fez pensar tanto. E assim, tantas vezes que a gente, como ser humano, tá focado em rotina, tá focado em projeto, tá focado em tarefa, tá imerso em tanta coisa, que esquece do ao redor, que esquece de ter um tempo com quem você ama, que esquece de ter tempo com as pessoas que estão do seu lado. E ninguém sabe o dia de amanhã. Você falando essa coisa da simplicidade, cara, é muito legal, porque existe uma paleta de cor hoje que consegue as cores. Tem uma paleta de cor que consegue imprimir todas as cores todas as curvas, todo o material de criação arquitetônico, nada consegue expressar tanta beleza como a natureza. Exato. Então, assim, o que a gente chama de simples não é simples. Você fala que a avó fala pra você, parabéns pra você, não pra mim que tô fazendo aniversário, mas pra você que ainda tem a avó e tal. Cara, isso é incrível, isso é realmente a maturidade traz isso. Traz esse senso de valor. Então, o que tem mais valor hoje? A natureza, né? O ar que a gente respira puro, os amigos, né? Seu companheiro, companheira, seus filhos. O que é mais importante nisso? E a gente está num mundo que é tudo muito rápido, né? A gente consome muita coisa fútil, né? O dinheiro mesmo é algo fútil. Abre portas, nos dá algo que ser até de direito nosso, que é a liberdade, mas a gente está numa corrida tão... E passa despercebido o que é importante. E o importante, ele é simples. Ele é natural nosso. Então, assim, nossa vida, nossa saúde, o alimento que a gente come,
né? É o sol que a vitamina D que a gente recebe do sol. Uhum. Então, assim, as coisas simples, na verdade, elas não são tão simples. Elas são muito importantes. É que a gente só tá muito acostumado de receber isso todo. E aí vem aquele negócio, a gente só dá valor quando a gente perde. Quando a gente perde. E algo que estimula a nossa criatividade, não só como negócio, como profissional, né? De atuação, seja na arte ou seja nos negócios, mas a natureza é algo que traz muita inspiração. Não é só né, um fresco visual pra gente, algo, cara, mas é a natureza, você sentir energia, sabe, do lugar, do espaço. Isso nos traz paz, isso nos traz inspiração, isso nos traz emoção. Quando eu comecei a atuar como designer, eu comecei, Pedro, lá atrás, assim, primeiro eu fui 18 anos de idade, eu queria ser DJ. Não, vamos falar sobre isso então. Como que começou essa vontade de virar DJ, que você fez curso com 11 anos de idade, 11, 12 anos de idade? Por quê? Principalmente, por que você decidiu tomar essa decisão? E como que foi? Como que caiu pra designer também? Como que isso aconteceu? 8 anos de idade, um primo meu me deu uma fita cassete. Sabe o que é isso, fita cassete? Sabe, filho de Pelo amor DJ, de Deus, né? pelo amor de Deus, tal, você me Mas respeita. a geração de outro, fita cassete é praticamente um pendrive de música, né? Que você escuta a Um música. trambolinho, assim, é tipo um tamanho de um mini celular. Vai, aí tem umas fitinhas ali. Aí um primo me deu uma fita e com 7 de DJs gravando, né? Música eletrônica e tal. Eu não sabia o que era. Eu tinha uma fita cassete sei lá, música infantil, assim. Mas aí quando ele me deu essa fita, eu fiquei encantado com aquele ritmo, né? De música eletrônica. Fiquei encantado, falando, caramba, eu quero mais disso, né? Falei pra ele gravar mais fita pra mim, me mandar e tal. E eu comecei a ouvir rádio. Eu lembro que até consertei um rádio em casa que não tava pegando, desmontei, montei, ele funcionou, né? E aí eu colocava a fitinha nele, comecei a sintonizar a rádio. E ali com 8 anos de idade, falar, eu quero trabalhar com isso, eu quero esse negócio aqui, eu quero mais disso, né? Comecei a comprar um monte de fita, né? Comecei na época tinha disco, né? Mas eu não tinha toca-disco, então eu ia pra fita. Mas descobri que os DJs, quem tocava aquilo era DJ, porque DJ usava um toca-disco. Eu comecei a desenhar no caderno da escola toca-disco, né? Mas consegui comprar depois dos meus 20, quase 30 anos de idade, um toca-disco. Legal. E aí eu comecei a consumir muito isso. Inclusive seu pai, eu via ele nas revistas de DJ, né? E é uma referência, né? Depois vocês pesquisam aí, DJ Andy, é um grande DJ aí, super reconhecido, tocou num dos clubes mais conhecidos do Brasil, né? Que é Overnight e tal. Então eu consumia muito tudo que era DJ de música eletrônica. E aí, com 16 anos mais ou menos, eu comecei a frequentar muito a igreja, né? A igreja católica, e eu tive uma experiência muito forte com Deus, e eu descobri que tinha música eletrônica na igreja. Era um CD de 1995 de um grupo chamado Heaven's Dance, liderado pelo ex-tecladista da banda Rosa Saron, chamado Eduardo Bortolato, inclusive um abraço para ele, um cara incrível. Eu comecei a conhecer ele pela internet, né? Com 16 anos eu também aprendi a fazer site. Eu sempre era muito fuçado, viu, Pietro? Parecido com você, assim, bem proativo, né? Isso é bom demais, você mexeu. E isso, hoje também já com o que você faz, não é a mesma coisa, lógico. Mas você aprender a fazer site para design, são coisas que basicamente andam juntas, né? Mas olha que interessante. A música sempre teve próximo do visual também da arte, né? Seja pelas capas dos discos, ou da fita mesmo, sempre tinha uma capa, né? Então, veja bem, já tinha uma necessidade, talvez inconsciente, das pessoas colocarem uma imagem na Coisas música, bonitas, no álbum. Então, todo álbum... Pra chamar a atenção. Exato, e todo álbum tem, né? Uma capa, uma arte, algo que expressa ali o conceito da música ou o conceito do álbum. Então, por eu consumir muita coisa de música, eu tive contato com muitas capas. Depois eu comecei, quando tive acesso à internet, em 96 mais ou menos ali, eu comecei a ver vídeos, né? Baixar vídeo de DJ, filmes que tinham a ver com a história da música eletrônica. Comecei a ver videoclipes e tal.
Então tudo isso também foi alimentando visualmente. Então eu já tinha nas fitas, cassete, nos discos, as imagens, aí eu consumo na internet. Então para eu passar para depois pensar num trabalho audiovisual foi muito fácil, assim. Fácil entre aspas, mas eu já tinha um repertório, lembra que a gente começou a falar de repertório? Eu já tinha um repertório para poder... Já tinha bagagem já. Então assim, poxa, eu já começava a ver que ficava mais interessante a letra aqui embaixo do que aqui em cima, né? Uma cor mais uniforme, com paletas que combinava do que não combinava. O que combina e o que não combina. Então já tinha aquilo algumas que era agradável ao seu olhar. Que fazia sentido pra você, já começou... Cara, essa foto aqui, essa capa aqui podia ser assim, assim, assim. Legal, legal. Então essas coisas já ficavam... Então, por eu ter contato com capa de disco e tal, aí trabalhando, fuçando na internet, quando eu passei a trabalhar como office boy e ficava na frente do computador o dia todo, assim. E aí eu comecei a descobrir fazer site. Eu comecei a fazer site. Doido, né? Comecei a colocar as artes ali, foto, imagem e tal. Fiz... E como eu tive essa experiência na igreja, eu comecei a frequentar muito grupo de jovens, eu fiz o site do meu grupo de jovens. Aí depois eu descobri que tinha música eletrônica na igreja, eu comecei a tocar música eletrônica, eu virei DJ, eu tinha festa na igreja, já tinha tal festa, olha, eu sou DJ, posso tocar e tal. E aí eu comecei a tocar, né, com os CDs que tinha. Com quantos anos? Nossa, eu tinha 16, 17, por aí. Caramba! E eu comecei a fazer isso, e por estar na internet, cara, com essa idade eu recebia convite para tocar, tipo, na Espanha, não é Canadá, não. Mas assim, aqui perto, sabe? Assim, Aqui perto. Aqui perto, né? Aqui perto. Mas assim, em países mais próximos do Brasil. Cara, eu tinha 17 anos, cara. Como é que você acha que eu ia aceitar tocar? Porque eles viam que não tinha muita música eletrônica cristã e eles gostavam daquilo, tinha alguns eventos. E aí viram que eu postei ali na internet uma música ou outra que eu comecei a mexer. E aí me chamavam. Então, olha só que legal. Tinha 2 CDs. Eu fazia uma festa com 2 CDs, cara. Uma noite inteira com 2 CDs. Ficava repetindo música, né? Aí eu falei, bom, preciso aprender a fazer música. E acesso à internet, falei, onde que eu faço música? Que software? Como que eu faço isso? Aprendi, comecei a fazer algumas músicas, pedi ajuda para alguns DJs, inclusive um abraço pro Garcia, DJ Garcia lá de Marília. Eu ia lá no estúdio dele e falava, cara, eu preciso fazer mexer a música, colocar essa frase aqui com essa batida. Como faz? Aí, observando ele produzir, comecei a aprender também. Mas aí a gente vê um ponto, olha que legal. 2 coisas. A importância da tua ambiência. E aí a gente já cai para outra questão da importância de ter mentores. Eles não eram seus mentores, mas em momentos específicos foram. Sim. Seus mentores, seus professores para poder te ensinar como que faz. Porque sem essa base, você não estaria fazendo música, você não estaria tendo essa bagagem que você tem hoje. Você foi buscar quem você confiava e a galera foi lá te ensinar. Então isso que é importante, você ter pessoas que já estão ou têm o mesmo fogo nos olhos que você tem para estar onde você quer chegar. Pessoas que tinham a mesma frequência que você, as pessoas que buscavam ou já estavam onde você queria estar, já sabiam aquilo que você precisava. Então, ao invés de você quebrar a cabeça para buscar como é que fazia, e muitas vezes, na época, poderia demorar até muito mais tempo, não, você chegou em quem já sabia e falou, meu, me ensina, não sei fazer. Exato, e essa coisa de estar no ambiente certo, né? Isso é muito importante, cara, é muito importante. Inclusive tudo que a gente consome, tudo, o lugar, o ambiente, né? Tem quando eu estudando psicologia, que eu comecei a fazer acho que 2 anos de psicologia, e aí tinha uma máxima assim que era um motivo de discussão nos grupos de estudo, né? O indivíduo é influenciado pelo ambiente, o ambiente influencia o indivíduo. Então, quem influencia quem? O ambiente ou o indivíduo? Então, são coisas muito interessantes. Mas o que você disse, cara, foi essencial lá atrás, né, na minha juventude, assim, com a tua idade, a saber onde andar. Então, olha o fato de eu estar na igreja, o fato de eu buscar depois ali profissionais que faziam aquilo, né, com a música, aprender a usar, e depois na igreja com todos a construção de valores, né? Cara, aquilo foi me moldando, né? E foi me fazendo um profissional mais centrado, melhor, né? Mais conhecimento. E nisso a gente percebe também outra coisa. Nada disso teria acontecido se você não tivesse dado o primeiro passo. Muita gente, inclusive, na minha própria história, né? A gente, todo mundo em casa, era muito acostumado com isso. Não do contrário que a gente é hoje, no caso, né? Achar que as coisas iam vir pra gente porque a gente era bom. A gente era bom de... Não bom naquilo que a gente fazia, né? Mas bom de caráter. Então assim, a gente é gente boa. A oportunidade vai vir. Mas se a gente não se movimentar, se a gente não
não buscar, se a gente não der o nosso passo, nada vai acontecer. A oportunidade vem para quem tá preparado, né, Exato, Pedro? a gente cria as nossas oportunidades. Exato. Então, assim, hoje em dia as pessoas só me chamam pra palestrar porque existiu momentos, e isso ainda acontece, onde a gente tá indo buscar. A gente tá indo se fazer presente, se fazer visto. Quem é visto não é lembrado, né? As pessoas me chamam pra poder produzir vídeo porque conhecem o meu trabalho, porque em algum momento da minha história eu decidi fazer isso e divulgar isso pro mundo. Isso só acontece por conta disso. Então, assim, se você quer ser uma pessoa... Se você tem um sonho de ser reconhecido, se você tem um sonho de se tornar um grande profissional, se você tem um sonho onde... desde as coisas mais simples, digamos assim, até as coisas mais complexas. Desde viajar para algum lugar, desde conseguir um prêmio, desde se tornar um grande profissional renomado, tudo precisa do seu passo. Se você não se movimentar, se você não se mexer, nada vai acontecer. Pegando um gancho nisso, lá com meus 16, 17, 18 anos, já com acesso à internet, computador na mão, né? Com essas ferramentas, eu comecei a entrar em contato com outros DJs que trabalhavam também nesse meio com música cristã. Uhum. E eram muito poucos naquela época. E o que te deu mais unidade de linguagem ainda para suas produções. E olha só, eu fiz conexões, eu não sabia o que era, mas eu já estava fazendo network ali com a galera. E isso me levou a ser chamado depois para tocar com um projeto que é o Heaven's Dance, que era o primeiro projeto de música eletrônica cristã no Brasil. Uhum. Eu fui tocar com eles, eu fiz uma turnê de um álbum deles inteiro juntos. Depois conheci um monte de artista, né? Depois eu fui convidado a trabalhar na rádio Canção Nova, né? Aqui em São Paulo mesmo, lá em 2006. Depois eu comecei uma banda de rock católico, Cachoeira Paulista, né? Beatrix. Depois eu produzi 2 álbuns para um projeto que estava nascendo também, que era o Electo Cristo, em São Paulo. Depois eu fui produzir o álbum da banda Rosa e Sarão para Som Livre. E aí, cara, começou assim, coisas foram se conectando porque justamente como você disse, Pedro, eu dei o primeiro passo, eu divulguei isso pro mundo. Eu entrei na internet e falo, olha, sou DJ católico, estou fazendo um trabalho aqui na minha cidade, Marília. Entendeu? Né, eu existo e tá aqui algumas músicas que eu estou arriscando fazer, olha que legal e tal. Recebendo convites, e aí, olha que legal isso. Eu comecei falando isso, né? O trabalho não é a questão só de dignificar o homem, mas dá vida ao homem, dá sentido, dá propósito. O que você deixa na terra é o que você produziu. Então o fato de você produzir algo te torna único, te torna vivo. Então isso foi super legal. E às vezes até a gente falando sobre isso, às vezes quem tá assistindo aqui, né? Ou as pessoas que já ouviram falar sobre isso podem até pensar, mas isso não é óbvio. Mas aí que tá. Além do óbvio precisar ser dito e vivido principalmente, a gente tem um outro ponto que, se é tão óbvio, por que tanta gente não faz? Hoje, a gente vê muita gente que é muito boa no que faz, que é realmente fora da curva, assim, que é realmente incrível. Só que pelo fato de ou não saber se comunicar, ou ter vergonha, ou ter muito medo, ou simplesmente não ir lá e mostrar que existe, mostrar que tá lá, mostrar que tá produzindo, não tem acesso a esse tipo de coisa. Não tem acesso a oportunidades que poderiam ter por não darem esse primeiro passo. Significa que vai ser fácil? Não. Porque com certeza você vai ter que se quebrar muito. Você vai ter que quebrar medo, você vai ter que quebrar... Você vai ter que quebrar os obstáculos que vêm no seu caminho. Pô, você acha que eu não tive medo de fazer minha primeira palestra? Obviamente. Você acha que você não teve medo de fazer a tua primeira performance em cima de um palco? Num show de 500 mil de gente? Óbvio que teve. Só que a nossa decisão se a gente tomou essa decisão no início, a gente não vai deixar um mar de gente parar a gente. A gente não vai deixar um obstáculo, nosso primeiro obstáculo, parar o que a gente foi chamado pra fazer e o que a gente propôs a fazer. Então, assim, se você realmente acredita no que você faz, se você acredita naquilo que você vende, não necessariamente produto, mas você, a tua imagem, aquilo que você carrega, aquilo que você propaga, divulga isso pras pessoas. Mostra isso pra gente. Mostra para as pessoas que precisam disso. Porque às vezes tem muita gente que precisa, mas não te encontrou ainda. Cara, só faz, sabe? A gente sonha, tem ideias mirabolantes. Fala, cara, eu vou fazer aquilo vai ficar legal. Primeira vez, não existe isso, eu só vou fazer... Cara, e aí a pessoa... Às vezes pensa e não sai. Exato. Então, assim,
Faz, cara, só faz. Você tá com a ideia, você tem aquilo na cabeça, puxa, vou fazer, mas eu só vou fazer quando tiver. Não, espera quando, cara. Faz a parada acontecer. Não espera ficar pronto ou você ser o melhor do mundo pra começar. Não faz sentido. Como eu fui fazer faculdade, Pietro, entrando nesse ambiente de acadêmico, né? Eu me vi tocando, né? Olha que louco. Porque assim, não é só... É muito arriscado fazer as coisas também, né? Por exemplo, eu me coloquei à disposição para ser um DJ. E um DJ cristão, cara. Tanto que eu sou considerado um dos pioneiros lá, um dos primórdios, assim, os que começou todo esse movimento de música eletrônica cristã no país. Porque eu comecei a fazer e assim... Coloquei na internet, fiz contato, comecei a lançar música, fazer as músicas, às vezes nem bem produzidas, não, mas eu fiz, cara. Não sabia. Exato. E hoje você pega as músicas que você faz e que se você compara com lá atrás é muito melhor. Cara, o primeiro CD que eu fiz um álbum meu, quando eu comecei a aprender a produzir, ficou muito legal. Eu ainda vou colocar nas plataformas digitais aí. Mas foi o primeiro trabalho, eu não sabia nada, cara. Teoria de música, eu não sabia nada. Era tudo no ouvido que harmonizava pra mim. Né? Assim como no visual que harmoniza, mas no ouvido eu fui fazendo. Cara, o que fica bom aqui, eu vou jogar as coisas aqui, o que fica bom eu posto. Eu coloquei no meu grupo de jovens lá, né? Galera, eu fiz um CD, não sei o que, olha, até gravei um aqui. eu quero. O amigo meu pegou, mano, que CD da hora. Eu peguei ele ontem, coloquei em casa, num churrasco lá, família, cara... Bombou, cara, tinha uma pressão tal. Bombou tanto que queimou os meus 2 alto-falantes. Meu Deus! Literalmente bombou, então. Literalmente. Mas o que aconteceu? Hoje eu sei que, depois que eu fui buscar informação e tal, que não tinha uma boa mix e uma boa master, o álbum, né? Então tinha frequências que às vezes brigavam juntas, e as frequências fizeram vibrar muito o alto-falante e queimou. Então, assim, mas eu fiz, cara. Eu fiz, sabe? Lá em 2001, fiz o meu primeiro álbum, meu primeiro CD. Sabe? Com o que eu tinha na mão, minha ferramenta. Então, assim, não pensa muito. Se eu puder dar uma dica pra você, faz, cara. Faz. Tá na sua cabeça, você quer, você acha que você consegue fazer, faz. Né? Eu fiz, eu me joguei na música, eu saí da minha cidade, me mudei pra Campinas, depois pra São Paulo, vivendo de música, tocando. Chegou um momento, Pietro, que eu não consegui viver. Tipo assim, eu tava na Grande São Paulo, com todo um custo, né? Eu tinha vindo do interior, e eu não tinha... Passou um período que não tinha muito evento, e eu não conseguia me bancar. Eu tive que dar um passo para trás e voltar para minha cidade, né? Com uma mão na frente e outra atrás. Não com uma mão na frente e atrás, porque eu trouxe muitas histórias, muitas vivências, muitas experiências. Né? Tinha produzido CD, tinha aparecido na TV, cara, fiz um monte de coisa, jornal, revista e tudo. E aí, cara, quando eu chego na minha cidade, aí, até meus pais, né, minha avó, falavam assim, mas o que foi que não deu certo? Eu falei, vó, eu não sei o que não deu certo, porque se eu faço bem feito, né, fiz tudo o meu melhor e tal, mas tem muito a ver também, não é só com o que você faz, mas como, aonde, o ambiente. Aí volta o ambiente, né? Veja bem, eu sou um DJ de música eletrônica cristã. Aonde você vê balada cristã? Todo final de semana? Não tem. Não tem onde, né? E principalmente em São Paulo. Principalmente em São Paulo. Hoje você tem grandes movimentos, assim, até no meio evangélico que tem muito movimento, né? Até mais, talvez, do que o meio católico. Mas, cara, não tinha isso em 2006, 2005, 2006, 2007. E aí eu voltei. Voltei para minha cidade e falei, bom, eu preciso arrumar algo que me dê monetização, né? Que eu possa me manter. E aí eu fui para a faculdade. Falei, bom, vou fazer uma faculdade, né? E aí que veio o design? Veio. Eu primeiro queria fazer web design, porque eu já sabia mexer com fazer site, né? Aprendi tudo, né? Na marra ali. Por conta própria, né? Autodidata. Isso. E aí não abriu o curso de design lá no interior, né? Em Marília, na minha cidade. E aí abriu de design gráfico. Tudo bem, né? Eu já faço as capinhas dos meus CDs, meus álbuns, minhas coisas, eu vou aprender mais, né? Fiz de design. Gostei tanto, cara. Depois eu fiz uma pós. Depois eu fiz mestrado. Aí eu fiz curso disso. Fiz psicologia, arquitetura, design de formação. Cara, fiz outra pós. Fui fazendo um monte de coisa, assim, né? Investi em você, pô. Fui investir, porque eu gostei muito da educação. Então, isso me deu... E foi aí que eu até virei professor universitário nesse período, né? Eu trabalhei numa universidade, no marketing dela. Depois eu passei a dar aula nessa universidade. E isso foi a forma de eu monetizar, de eu ter a minha monetização, mas também continuar tocando. Isso me deu força para eu investir em equipamentos, né? Montar estúdio, comprar os equipamentos, toca-disco que eu tanto queria. E aí eu comecei a ter a monetização. Hoje o cenário mudou, né? Antes não tinha... Hoje já não tem muito, né? Antes tinha menos. Mas hoje já tem grandes eventos, já tem grandes comunidades que fazem eventos nesse segmento.
E por eu já ter esse histórico todo de atuação, eu sou convidado para estar nesses eventos. E é muito legal. E aí hoje eu tenho até mais propriedade, porque o que eu estudei, o que eu aprendi ali, né, na gestão do design, depois na administração, depois dando aula para empreendedores, etc., com tema. Cara, tudo isso eu apliquei, né, na minha carreira, né, como músico, né, como DJ e tal. E aí isso me deu mais força, mais gás, isso estruturou melhor. Hoje eu posso ficar, né, meses sem tocar, que eu tenho ali uma gestão financeira interessante para manter, né, ainda mais com os streamings hoje, que na época não tinha. E olha que interessante, Pedro, você tem esse livro, Empreendedorismo Tem Idade? Eu já vendia música na internet lá em 2002, 2003, cara. MP3 e Wave. Então assim, não tinha nem plataforma de venda, mas eu já vendia. Então eu já colocava, por eu já estar criando, né? Porque assim, tinha 2 CDs, eu tinha que ter mais música pra tocar, né, gente? Comecei a aprender na marra a produzir. Aí eu produzia as músicas, a galera começava a me pedir. Falei, cara, eu faço o seguinte, eu junto um pacote aqui e te entrego. Te entrego. Mas eu não entrego só online pra baixar. Eu gravo num CD, te mando pelo correio. Então eu comecei a fazer isso, sabe? Então já tinha algumas atuações que até no Design Thinking a gente pensa que é um pouco dentro da ideia do Design Thinking, né? Que é resolver problemas. Então sempre resolvi problemas. Você sempre achava um meio pra de fazer aquilo que você queria. Exatamente. E isso é muito bom. Um negócio agora que eu quero te perguntar, tal. Você cresceu muito nas 2 áreas, né? Tanto como produtor, seja de design, audiovisual, que também veio a partir daí também, porque... E tudo sempre se complementa com a tua parte musical, né? Clipe. Aí vem a parte do design para fazer o design dos seus álbuns, das suas capas, etc. Mas como que veio a tua parte de produtor ao ponto de você ter ganhado um prêmio da Globo de profissional do ano por conta de uma campanha de audiovisual que você fez para sua cidade? O que rolou? Cara, isso é uma história bem legal. Essa minha busca sempre de estar resolvendo problemas e desafios, né? Apareceu um desafio aqui, eu vou... eu sempre quis experimentar muito, né, as coisas. E na academia, experimentando, né, sobre... já trabalhava no marketing educacional, na universidade, e aí eu frequentando eventos, né, simpósios, porque eu sempre me dediquei muito, Pietro. Então, assim, se eu vou pegar para fazer isso aqui acontecer, eu vou dar toda a minha energia para isso acontecer, cara. Só não vai acontecer... Se eu não quiser. Exatamente, porque eu vou fazer isso acontecer. Então sempre mergulhei muito de cabeça, sempre fui muito intenso e focado para realizar aquela tarefa. E aí quando eu trabalhava com marketing educacional, nesse período em que eu trabalhei, a gente desenvolvia campanhas, né, de vestibular para o público mais jovem, e todo ano a gente tinha que estudar esse público. E aí teve um ano, né, que foi 2018 para 2019, que eu falei, bom, vamos fazer uma campanha top. A reitoria, né, da universidade me deu carta branca para poder escolher quem vai trabalhar comigo, né, como que a gente vai fazer. Eu sempre desenvolvi o conceito da campanha. E aí eu chamei um produtor e falei para eles, olha, nós vamos fazer uma campanha aqui top e a gente vai ganhar prêmio com esse trem aqui, cara. Nós vamos... Ah, não, beleza, vamos... Eu lembro que eu peguei um cara que era diretor, né, de vídeo, trabalhou na MTV, e a gente brifou todo o evento. Aí ele buscou outra pesquisa para entender o público-alvo, e a gente desenvolveu uma campanha e ficou muito legal, cara. Muito legal. Trilha do Rincon Sapiense, na época tava muito legal, assim, tava em alta, e tinha tudo a ver com o público, né? E aí a gente fez essa campanha, e aí a gente se inscreveu no Profissionais do Ano da Globo. Fomos selecionados e ganhamos, né? Como melhor campanha institucional do Oeste Paulista. E aí a gente veio, recebeu o prêmio. E, cara, quando eu recebi o prêmio, a gente depois deu uma entrevista para o Multishow, e a pessoa perguntava para mim, cara, qual o segredo, né, de você desenvolver criativamente toda a peça e tal, né, dirigindo essa campanha? E, cara, o segredo é você entender o teu público. Para quem que você está comunicando? Então acho que a gente comunicou aquilo que ele queria ouvir, né? E que ele queria ver. Então ouvir e ver. Então aquilo tudo, que é a questão do audiovisual todo, né? Isso envolve, tem uma catarse, né? Então a gente conseguiu entregar aquilo que se esperava. Criamos uma experiência audiovisual muito interessante e tivemos a sorte de entrar no prêmio e ganhar, né? Então assim, tudo isso foi buscando sempre atender o público-alvo. E aí quando eu dava aula na publicidade... uma aluna chegou para mim e falou,
qual é o publicitário que você mais admira? Eu falei, cara, não sei, porque eu não conheço publicitário. Eu falei, pô, mas você ganhou um prêmio, o maior prêmio de publicidade do país, e não conhece um publicitário, não sabe, né, com agências e tal. Eu falei, não, porque eu estava focado no trabalho, que é desenvolver uma campanha de sucesso. Né? Então, assim, eu não fiquei observando o concorrente, não fiquei analisando, vendo o que é melhor, o que não é, qual é a tendência do mercado. Não, eu estava vendo o que o público-alvo, o que aquele público queria ver, assistir. Eu não estava estudando o que os outros faziam, eu estava estudando as pessoas que eu ia comunicar. Né? Exato, Pedro. Então, esse foi um grande diferencial e o que me levou, né, a ganhar esse prêmio e depois palestrar, enfim, dar aula para publicitários e deixar essa dica para eles, né, realmente. Cara, se te deixou um desafio na tua mesa de criar algo, né, fazer algo criativo, criar um produto, um serviço, ou o que for, para entregar para alguém, entenda quem é esse alguém que está recebendo aquilo, né? Quais são as características, segmento dele, o que ele espera, o que ele consome, onde ele está. Né? Entendendo isso, cara, você vai conseguir elaborar um diálogo, uma conexão, né, um relacionamento perfeito. Não, isso é absurdo. Essa questão de você estudar o teu público. Porque isso tá em tudo hoje em dia. Isso tá em tudo. Na criação de conteúdo, nas redes sociais, em música, em show, em uma palestra. Tudo hoje em dia você precisa saber para quem você está comunicando. Hoje em dia, uma parcela enorme de gente, por não saber para quem tá comunicando ou querer comunicar para muita gente, não acaba indo para lugar nenhum. E eu não falo isso tirando do bolso, eu falo isso por experiência própria. Quando eu comecei no Instagram, eu era exatamente desse jeito. Eu queria comunicar para meio mar de gente. Eu queria falar pra editor de vídeo, eu queria falar pra gente que queria palestrar, eu queria falar pra pai, eu queria falar pra filho, eu queria falar pra gente que vinha à palestra, eu queria falar pra designer, eu queria falar pra tudo, eu queria falar pra todo mundo. Mas aí mais pra frente eu vi, cara, eu tô fazendo muita coisa errada aqui. Porque eu vi todas as habilidades que eu tinha e eu falei, tá, eu tenho habilidade de edição de vídeo que eu comecei fazendo isso no início. Mas aí eu apaguei isso, eu comecei a falar sobre desenvolvimento pessoal, porque foi uma coisa que realmente mudou muito a minha vida e a vida da minha família. Aí eu fui de desenvolvimento pessoal, aí eu comecei nas minhas palestras a falar sobre família. Que não tinha nada a ver com o que eu falava no Instagram. Aí eu comecei a falar sobre hábitos, que é desenvolvimento pessoal. E aí eu falei, o que eu tô fazendo? Eu tô comunicando coisas diferentes pra públicos diferentes e não tô atingindo ninguém. No final das contas. Na verdade, estou atingindo só as pessoas que me ouviram falar, porque conseguiram ouvir um conteúdo mais denso meu. E conseguiram pegar um pouco mais de quem sou eu de verdade. Mas nas redes sociais, não. Então parei, não parei de produzir, mas eu parei, eu fui pensar, eu falei, cara, tá, qual que é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Vamos ter uma organização aqui, o que eu vou falar? Qual que é o meu nicho? O que eu vou fazer? Significa que eu vou ter que parar de falar do resto? Não, porque o seu nicho é você. Você é o seu nicho, você fala daquilo que você tem vontade, do que queima no seu coração, pode ser desde um Reels até nos Stories. Mas você vai comunicar pra quem? Essa é a questão. Então quando eu comecei a ter isso muito mais palpável, e hoje isso tá em todo lugar, desde as minhas redes sociais até nas minhas palestras, porque na Polo, né, que é a agência onde eu tô, a maior agência de palestrantes do Brasil, eles têm o mapping. O mapping, ele é uma ferramenta que os palestrantes recebem, onde eles preenchem, os assessores preenchem pra eles, onde você tem lá os públicos-alvos. Não é um só, são alguns. São três, quatro, se eu não me engano, que são por ordem de prioridade. Então, qual que é o público maior que você fala? Eu me comunico pra maior parte, a minha massa eu comunico pra cá, eu também comunico pra isso, isso e isso. Pronto, isso dá uma clarificação muito maior. Legal. Então, assim, a base de tudo, da criatividade, do que a gente falou aqui, de um projeto, de tudo, é ter essa clarificação. Pra quem está comunicando, aonde você está indo, faça perguntas. Isso tudo é princípio, que independentemente se você vai seguir alguma das áreas que a gente comentou aqui, design, DJ, palestra, tudo, você precisa saber disso. Senão, a tua empresa, o teu negócio, você, em geral, você não consegue avançar. Exato, é isso. Então, você pegou esse prêmio e tá,
veio o prêmio, se sentiu realizado, mais uma coisa muito boa que você fez e que eu pequei muito, inclusive, você não se acomodou. Você não decidiu parar por ali. Então, você decidiu criar a Lab. O que é a Lab? Como isso surgiu? Explica isso um pouquinho pra gente. Eu estava trabalhando numa universidade e ali eu já tinha, né, ganhei o prêmio, eu já tinha um salário legal, assim, né? E eu já cheguei num teto super limitado, assim, né? Tipo assim, já cheguei e falei, bom, acho que aqui eu não vou crescer mais, né? Tô aqui à frente do marketing, com uma equipe legal, uma instituição que não tinha tantos caminhos para eu crescer, desenvolver. Já estava entendendo um pouco da onda do marketing digital que estava acontecendo no Brasil naquele momento. E aí em 2019 decidi abrir a Lab Studio Digital, né? Uma agência de marketing digital. Eu não chamo de agência porque é um laboratório mesmo de experimentação digital, né? Porque o marketing digital é um ambiente de experimentação, um ambiente que muda a todo momento, né? As redes sociais mudam, o algoritmo, agora que a inteligência artificial é um outro cenário de processo. Em geral, né? E aí eu criei a Lab Studio Digital justamente para eu me desenvolver profissionalmente nesse lado de marketing e design, né? Trabalhando com marcas, né? A questão de branding e posicionamento e gestão através das redes sociais. Então a gente abriu essa agência e eu lembro que eu estava com muito medo, Pedro, de abrir uma agência, de trabalhar, de empreender, né? Que é trabalhar por conta, né, gente? É o que eu antigamente chegava a falar, trabalho por conta. Então assim, empreender. Eu tava com Mas muito você já medo. tinha essa veia desde o web design que você fazia lá atrás, cara. Cara, mas eu não tinha essa visão. Olha que interessante, você viu isso, os meus amigos viam isso. Eu lembro que eu conversei com um amigo chamado Edson, tem um instituto de marketing, e eu falava com ele, né? A gente sentou no barzinho conversando, falou, cara, eu tô pensando em abrir, mas eu não sei, né? Nunca empreendi, sempre fui CLT e tal. Como que vai ser? Aí ele falou pra mim, ele era do meu grupo de jovens, Pedro. Lá atrás, lembra? Então por isso. Falou, desde quando eu te conheço, você empreende. Por que você tá com medo de fazer agora? Cara, você gravava umas fitinhas pra gente com a Rádio Judá, que era a rádio do nosso grupo de jovens. Você gravava na fita e distribuía. Eu fazia revistinha pros meus primos, cara, desenhava. Eu desenhava à mão todas as 4, 5 edições e entregava pros meus primos. Eu fazia os sites, eu fazia música. Então, assim, eu já empreendi, eu vendia música na internet, mas eu não tinha essa clarificação. Você estava empreendendo. Eu estava empreendendo, que aquilo era empreender, né? Eu só resolvia problemas. Falar, eu preciso, né, de mais música, vou fazer. Eu queria agradar meus primos aqui, vou mandar uns desenhos para eles que eles gostam de gibi, vou fazer. Meu grupo de jovens, eu acho que eu vou criar uma fita cassete, uma rádio para eles, mas não tem antena, então vou gravar na fita, vou distribuir para os jovens do meu grupo. Então, eu já empreendi e não sabia. E quando ele falou isso para mim, né, o Edson, ele falou, você já empreende desde quando eu te conheço. Cara, para mim foi muito fácil. Aí tirou aqui todo aquele medo, cara, porque eu realmente tinha muito medo. Falei, caramba, vou começar a empreender. Aí se eu voltar lá atrás, como eu tinha, né, lá em São Paulo, como DJ, né, que eu não conseguia me manter na cidade, ter que voltar atrás. E agora? Será que vai acontecer de novo? O medo, né, disso acontecer. Eu falei, não, hoje eu tenho mais ferramentas para lidar com as adversidades, né? E eu tenho mais conhecimento, olha quantas faculdades eu fiz, olha quanta bagagem você tem. Eu tenho um prêmio, cara. Então, assim, isso me deu muita segurança, Pedro. Eu abri a agência e até hoje, eu e a minha noiva, a Juliana, a gente cuida da agência, né? Beijo, Ju. Se você está assistindo isso, beijão. Então, até hoje a gente gerencia a Lab Studio Digital, né? Cuidando de marcas, grandes marcas, empresas que queiram, né, fazer um trabalho de marketing digital criativo, né, nas redes sociais. Então, estou muito feliz empreendendo com isso. Depois, eu abri uma gravadora. Enfim, fiz várias coisas, gente. Tem algumas startups que eu estou desenvolvendo, montando. Então, assim, foi fácil. Dá o primeiro passo que é difícil, Pietro. Né? E quando você fala, e a gente fala para a galera, gente, só faz, né? Sai do campo das ideias, vai para o campo da ação. Só faz. Você tá com aquela ideia maravilhosa, não espera o tempo certo. Faz. É que tem esses passos, né? Tem que sair da cabeça e ir pro papel e do papel ir pra ação. Só que muita gente não faz nem esse primeiro passo de tirar e colocar no papel. Exato. Então, assim, é justamente... O primeiro passo, muitas vezes, não é nem o passo de vou lá fazer. O primeiro passo, muitas vezes, é o que eu tenho que fazer. É colocar a tua cabeça em ordem, porque muitas vezes tá um turbilhão de coisa na tua cabeça e você não sabe nem por onde começar. E eu já me senti assim várias vezes. Ou de você estar se sentindo estagnado demais, ou tá parado demais. Calma, respira.
que tá acontecendo? O que você tem pra fazer? Coloca num papel. Você vai ter uma coisa muito mais visual, muito mais palpável, ao invés de estar tudo só rodando aqui dentro. Então, você fazendo isso, já é um primeiro passo enorme. Exato. E é o que muita gente acaba não fazendo. Não só por não ter a clareza, mas principalmente por medo. Medo de ir pro próximo passo, medo do que muita gente vai falar, medo da ousadia, medo de dar errado, medo de ter que voltar tudo lá atrás. Pietro, eu tive um mentor com meus, lá na minha juventude também, meus 19 anos, e aí teve um dia que a gente viajou pra praia e tal, e ele cuidava de uma comunidade católica chamada Betel, e ele era um pregador e tal, um cara incrível assim, muito católico, e aí num dia ele falou assim, tal, qual que é o seu sonho? Cara, meu sonho é ser DJ, tocar e tal. Eu falei, não, eu sei, mas e aí? O que falta? Eu falei, cara, não sei, falei, tal, vamos pensar juntos, olha só, que legal. Já era um mentor, né? Uhum. Tal, o que você precisa fazer? Primeiro, você conhece pessoas que... Quem chegou lá onde você quer estar? Ah, fulano. Tipo, eu lembro que na época eu falei, acho que é Ramilson Maia, que é um amigo hoje meu. Um abraço, Ramilson. Eu quero ser igual ao Ramilson. Tá, o que ele fez para ele chegar lá? Bom, ele aprendeu a tocar, ele fez o curso, depois ele aprendeu a produzir ele tal, e ele começou a tocar, se apresentar nos clubes tal. Esse é o caminho que você tem que fazer. Ponto. Então assim, talvez a dica para você que tem medo, assim como o Pedro tá falando, medo de empreender, medo de fazer, de dar errado, disso, daquilo, ou travar. Gente, aonde você quer chegar? E qual caminho você precisa fazer para chegar lá? Começa a mentalizar isso, colocar no papel, como bem o Pedro disse, né, para clarificar visualmente. Então escreve, coloca tudo isso, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer, e se cerque de pessoas que já estão lá. Começa a ter esses mentores, né? Começa a chegar pessoas que podem te ajudar a chegar lá, né? Cuida do teu ambiente, né? Perto de quem você está. Eu lembro quando eu estava na universidade, eu me cercava e falava, olha, você pega 5 pessoas que você convive. Essas pessoas vão te ajudar a chegar lá? Elas são melhores em algum aspecto que vocês? Pode Elas te ensinar estão te agregando em alguma coisa? Estão te agregando? Isso me deu explodiu minha cabeça, né? Falei, caramba, então eu preciso cuidar da minha ambiência. Então eu preciso estar perto de pessoas que me puxam para cima, né? Que sabem mais que eu posso aprender, né? Claro, sem interesse, né? Porque a gente tudo é uma troca, né, gente? A gente aprende, mas também a gente ensina. Então a gente não pode também só ficar sugando as coisas, né? Mas a gente precisa gerar tem uma relação valor. mútua. Relação mútua de valor. Então é uma troca. Então cerca de pessoas boas, pessoas que vão te ajudar a chegar lá, pessoas que você pode aprender. Se não, consome na internet. Eu consumia tudo quanto é quando eu comecei a empreender, comecei a seguir um monte de empreendedor. Principalmente hoje, tá? Principalmente hoje. Mesma coisa comigo. Quando eu fui aprender edição de vídeo, quando eu não fiz o curso, né? Eu tava aprendendo mesmo. YouTube. Hoje, a maior parte das coisas que você precisa saber tá lá. YouTube, Instagram, tudo. Então, assim, é realmente acompanhar a gente que vai te agregar. Não sabe o que fazer? O YouTube, ele é o número 1 de ferramenta de pesquisa hoje em dia. Ah, mas tem a Google. A Google é do YouTube. O YouTube é da Google. É mesmo então, assim, quando você vai pesquisar alguma coisa no Google, se tiver vídeo, o YouTube te recomenda. O Google te recomenda vídeo no YouTube. Então, assim, o YouTube ele não é só uma ferramenta hoje em dia para entretenimento, ele é uma ferramenta de pesquisa. Sim. Tá com dúvida, quer descobrir coisa nova, quer absorver conteúdo rápido e bom? Vai no YouTube. Gratuito, de graça lá. Quer se aprofundar? Compra um curso. Hoje tem chat GPT, a gente tem um monte de... Humanos tá aí, tem tantas ferramentas. Então hoje para aprender, desenvolver uma nova habilidade ou aprimorar aquilo que você já tem, cara, hoje não tem desculpa, né? Na internet você encontra tudo e mais um pouco. Então, assim, use isso a teu favor, use essas ferramentas que estão disponíveis para você. Eu aprendi a produzir, sempre fui autodidata em boa parte do meu conhecimento. Depois eu entrei na academia e realmente valorizei muito conhecimento e comecei a pagar, por isso que eu vi que tem muito valor. Então, comprar curso, fazer faculdade, etc. Continuar na questão de investimento próprio, né? Exato, investir em conhecimento é o único investimento que você não perde, cara. Você não perde. Você vai aprender novas habilidades, a tua mente, você vai ter uma outra visão, né, das coisas ao teu redor. Então, assim, explore isso, aproveite a internet, aproveite os meios, as ferramentas que você tem. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Acredita em você. Primeiro você, acredita em você. Né? Se desafie. Fala, eu vou fazer essa parada acontecer. Começa, dá o primeiro passo. E eu sei que você consegue fazer a parada acontecer. E foi com esse princípio
que o Tal realizou tudo que ele realizou. Foi com esse princípio que ele lançou música, abriu gravadora, fez a Lab, criou a Lab, ganhou o prêmio de profissionais do ano da Globo, fez show para um dos seus primeiros shows, né, para mais de 1 milhão de pessoas. Recentemente, mais um para quase 40 mil. E uma das coisas, Tal, que você fez e que muita gente no teu lugar não faria é continuar firme, acreditando naquilo. Porque naquele momento onde você veio para São Paulo, você podia muito bem ter movido o teu ramo de DJ e ido para alguma coisa que ia te alavancar muito mais momentaneamente. No caso, monetariamente falando, né? Pô, aqui onde que eu vou achar festa cristã? Vou para um outro canto. Mas ainda continua sendo DJ. Não. Você continuou firme, você continuou seguindo naquilo que você acreditava, naquilo que você queria, e hoje você está colhendo os frutos por conta disso. Então, assim, siga esses princípios que a gente comentou aqui nesse episódio, que independentemente daquilo que você faça, todos eles são base que vão te ajudar, que vão te auxiliar para você chegar onde você quer chegar. Tal, muito obrigado pela tua participação aqui no Storytelling TV, foi muito bom. Legal. Além da sua história, a gente deu muita base pra galera que tá aqui. Então deu muito princípio, deu auxílio. A gente falou sobre... Ter ajudado. Com certeza ajudou. Falou sobre a importância dos mentores, de bagagem, de conhecimento, de investimento e muito mais. Então, ó, se você não pegou essas chaves que a gente tá dando uma refrisadinha agora, te dá um conselho. Volta e assiste tudo de novo com papel e uma caneta pra você anotar e entender o valor disso que a gente tá falando, porque é muito interessante. A gente só tá aqui onde a gente tá hoje e as pessoas só estão onde estão hoje por conta desse tipo de princípio. Tal, Obrigado, tamo cara. junto. Muito obrigado por estar aqui. Foi uma honra te receber aqui no Storytelling TV. Obrigado, Pietro. Obrigado a todos vocês aí pelo convite de estar aqui com o Pietro e estar falando com todos vocês, o teu público, a galera que te segue. Tamo junto. É um prazer. Conheço o Pietro, a família toda dele, incríveis, né? Carol, Andy, são uma família incrível. O poder da família também, né? A primeira ambiência é a Base, família. né? Então, parabéns, Pietro. Espero ter contribuído aí, ajudado vocês com algumas das minhas histórias aqui, que eu aprendi. Tô ainda no processo de aprender, né, gente? A gente tá Isso todo não vai momento- acabar nunca. Nunca. É aprender, é ser um ser humano melhor. Então, é isso. Me siga nas redes, DJ Tal Music. DJ Tal Music, @LabStudioD. E é isso, Pietro. Obrigado, cara. Que agradeço. Tal, tamo abençoe. junto. E pra Tamo você que junto. ficou aqui nesse episódio até aqui, eu quero te agradecer demais. Muito obrigado. Não se esquece, vem aqui embaixo, deixa o seu like. Se inscreve no canal, ativa o sino pra não perder os próximos episódios. Comenta aqui o que você achou e os próximos convidados que eu posso chamar pra vir pra cá. Um beijo no seu coração e até os próximos episódios. Tamo junto!